Glória a Jesus Cristo para todo sempre. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estou aqui com as Santas Escrituras. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você, meu querido, você, minha querida, você que tem sede de Deus, você que tem sede do Espírito Santo habitando em você, para você que tem sede de buscar a Deus, você que é uma pessoa sincera, você que não é falso, não é hipócrita, para você que tem sede de buscar o Espírito Santo de Deus, eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor nosso Deus. Amém, meu querido, minha querida? Você que tem sede de ter o Espírito Santo habitando em você, olha, é muito importante nós buscarmos a presença do Senhor. Nós estamos já vivendo momentos difíceis, que a palavra de Deus já nos exortava, que já nos exorta. Momentos difíceis, que haveria momentos difíceis, tempos trabalhosos. Isso é o que? Na área espiritual, oh glória a Deus, na área espiritual, meu querido, porque pregar a palavra de Deus conforme ela é, tá difícil, hein? Porque muitos homens mudaram a verdade de Deus em mentira. E agora, para nós pregarmos a verdade, para aqueles que têm a visão de Deus, não é só eu não, eu não sou dono da verdade não, o dono da verdade aqui é a palavra de Deus, ó. A palavra de Deus é que é a verdade, o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, porque o próprio Deus falou que eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então, tem pessoas que rejeitam o Espírito Santo, porque o ser humano também ele pode extinguir o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim, não extingais o Espírito Santo, não extingais. Então isso quer dizer que a pessoa pode extinguir, é verdade. O ser humano, às vezes, ele extingue, ele bota o Espírito Santo de lado da casa dele, do corpo dele, ele fala, não, eu não quero, ele não obedece, o Espírito Santo está falando com ele. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem, meu querido, minha querida, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo vai e convence o ser humano que ele está pecando. Aí ele rejeita. Fala, não, eu quero continuar no pecado, eu quero continuar. Aí luta contra o Espírito Santo. Chega uma hora que o Espírito Santo se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta, esses atos da pessoa são terríveis. Aí eles deturpam a palavra, muitos têm o conhecimento da palavra de Deus, mas aí mudam a verdade de Deus em mentira, e é um perigo. E agora eu quero pregar para você aqui em Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse as Escrituras, no livro de Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo, que significa a mesma coisa, né? E eu gostaria que você lesse comigo no capítulo 3, a partir do versículo 19, que diz assim, olha só, isso é Jesus falando. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que maravilha. Trazendo para os nossos dias essa palavra, o Espírito Santo está falando quem? Para você. O Espírito Santo está falando no teu coração, está falando no meu coração. É o Espírito Santo que fala. As igrejas. Quem é a igreja? É você. O teu corpo é a igreja. Quando você se reúne, 2 ou 3, o próprio Senhor Jesus disse isso, no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo se faz presente. Ele manifesta, ele fala. Isso é maravilhoso. Veja que até mesmo a igreja reunida, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, se tiver 2, 3, 4, 5, uma multidão, não importa. Mas é importante que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus. Até nas nossas reuniões, ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Eu, como pastor, não sou maior do que ninguém. Não, maior é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo usa uma irmã, né, chama ela para pregar a palavra, ela que vai ser a pregadora, porque o Espírito Santo está chamando ela para pregar. Às vezes vai falar uma palavra que eu estou precisando ouvir naquele momento. Às vezes Deus usa uma criança. Então quem é a maior? É o Espírito de Deus em nós. É o Espírito Santo. É Jesus Cristo que é o maior. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meu querido, minha querida, aqui nessa palavra está dizendo que Deus castiga. Está falando, é ele que está falando, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Por que ele faz isso? Por que ele repreende e castiga aquele que ama? Por quê? Para que você não venha se perder. Porque se o Senhor Jesus não te repreender e se ele não castigar, sabe o que acontece? Você vai continuar na prática pecaminosa. Você vai continuar no pecado. E você ficando no pecado, naquele dia você será reprovado. Naquele dia você será reprovado. Você ficará de fora. E Jesus Cristo, que ele é o amor tremendo, Jesus Cristo é maravilhoso, ele nos repreende. Ele me repreende. Para o quê? Para que a gente não venha continuar na prática pecaminosa. Porque a grande verdade, meu querido, minha querida, é que a nossa natureza carnal, ela quer o pecado. A nossa natureza carnal, ela quer o sexo ilícito. Ela quer praticar sexo fora do casamento. A nossa natureza carnal, ela quer mentir, ela quer enganar, ela sente prazer na mentira, sente prazer nas falcatruas, na corrupção. A grande verdade é essa. A nossa natureza carnal, ela sente prazer no crime, no roubo, em tantas coisas erradas aí que a gente vê pelo mundo. Por quê? Porque a pessoa, quando anda segundo a vontade carnal, ela só vai praticar o quê? Aquilo que vem da carne. Então, meu querido e minha querida, quando a palavra de Deus nos chama ao arrependimento, é para que a pessoa venha se arrepender dos seus pecados. Ela vem examinar a si própria, não é examinar o irmão não e a irmã não. Não é você julgar teu próximo não. Não é você olhar para a vida do teu próximo não. É olhar para você, julgar você. Porque quando eu julgo a mim, quando eu olho para mim, eu começo a ver minhas falhas. Falar, meu Deus, não quero mais não, Jesus. Tem misericórdia de mim. Eu quero andar na tua luz. Porque o Senhor está na luz, o Senhor é a luz. Eu quero fazer a tua vontade. Porque a palavra de Deus diz que a comunhão é isso. O que é comunhão entre os irmãos? É você andar na luz, como Ele na luz está. Aí nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós temos comunhão uns com os outros, se é que você tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo, meu querido, não tem comunhão não. Porque não há comunhão entre treva e luz. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Então é necessário que nós venhamos ter o Espírito Santo. Eu me recordo aqui agora, nesse momento, eu me recordo, está vindo na minha mente. Isso já tem alguns anos atrás. Eu não vou precisar o ano certo, porque eu posso estar errando. Mas cerca de uns 25 anos atrás, se eu não me engano, uns 25 a 27 anos atrás, mais ou menos, entre 25 a 27 anos atrás, eu estava lá no Rio, e eu me lembrei agora desse fato. Olha só, coisa tremenda. Eu estava lá no Rio, lá no centro do Rio, lá no bairro de Pavuna, e eu me lembro que naquele dia eu tinha vindo de uma vigília, né? Aí eu vim de uma vigília, estava cheio da presença de Deus de manhã. Aí estava cheio da presença, aleluia, glória a Deus, sentindo aquela alegria, a unção do Espírito, a presença. Irmãos, nós precisamos resgatar isso, hein? Em nome de Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho conforme ele é. O Evangelho de poder. Deus tem nos chamado para pregar o Evangelho de poder. O Evangelho segundo o Espírito Santo de Deus. E eu me lembro, meu querido, minha querida, que eu cheio da presença de Deus. Aí eu estava com short. Olha só, eu estava com short. Uma bermuda, não, um short. Estava de short. Acabou a vigília. De manhã eu fui para casa, botei um short. Aí saí para a rua. Aí um irmão me olhou assim e me viu de short, né? Aí ele olhou assim e falou: irmão, você está de short? Você está de short, irmão? Aí o que acontece? Ele me falou assim: você está de short? Aí eu olhei para a cara, eu olhei assim na fisionomia do irmão. Eu olhei para a fisionomia do irmão. Eu falei assim: meu irmão, você não comete pecado, você não erra, você... Hein? Aí, o que acontece? Naquela hora que eu estava falando com ele, Deus, o Senhor veio sobre ele, se tocou nele, ele caiu no chão na hora. Ele caiu e ficou assustado, ficou assim, botando a mão na frente, assustado. Aquela coisa, eu falei: irmão, vem cá, irmão, vem cá. Ele saiu correndo da minha presença. Eu falei: meu Deus, quem repreendeu ele? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que repreendeu ele. O Senhor Jesus repreendeu ele porque ele estava apontando o dedão dele para mim. Estava olhando para a minha aparência, que eu estava de short. E quantos estão de calça comprida e estão adulterando? E quantos estão de calça comprida, estão com aparência bonita, botando seus flaquitérios compridos, e estão se prostituindo, estão adulterando, estão mentindo, enganando, estão praticando a iniquidade contra o seu próximo?
Não estão tendo amor verdadeiro pelo seu irmão, pela sua irmã. Só estão interessados nisso aqui, ó, em dinheiro. Ó. Só estão interessados nisso aqui. Ó. É tomar a gordura das ovelhas. Ó. E aí? E Jesus Cristo, ele repreende aquele que ama. Jesus nunca me repreendeu por eu botar uma bermuda ou botar um short. Nunca! Aí tem pessoas que falam, não, mas Deus vai te mudar. Ué, eu sinto uma unção tremenda. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo. Mesmo de short. Outro dia eu orei por uma menina, estava de bermuda. A menina manifestou um demônio, um espírito maligno. Eu fui repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Só faz isso. O Senhor te repreenda. O espírito foi e saiu do corpo dela. Aí ela ficou leve. Ai, tô leve. Começou a chorar. Tô leve, tô leve, tô leve. Ô, glória. Agora o Gilberto, não sou nada, querido. Não sou nada. A glória é do Senhor. Deus usa você ou a quem Ele quiser para curar, para fazer maravilhas. Deus usa quem Ele quiser. Olha só o apóstolo Valdemiro Santiago hoje em dia. A gente vê o apóstolo na televisão. Esse homem também, ele foi humilhado, foi pisado. Deus levantou ele. Mas quem é que opera o milagre? É ele? Não, é o Senhor Jesus que deu o dom a ele de maravilhas. Agora, se ele se exaltar, se ele começar a ter muito dinheiro, que já tem, né? Mas começar a ter muito dinheiro, e botar o coração dele no dinheiro, aí quem vai corrigir ele é quem? Sou eu? É você? Não. É o próprio Espírito Santo, para que ele não venha se perder. Agora, tem homens que rejeitam o Espírito Santo, que começa muito bem, aí fica rico, aí começa a viver muito dinheiro. Aí o que acontece? Aí começa a amar mais o Deus mamon do que o próprio Deus verdadeiro. Aleluia. Então é perigoso quando a pessoa põe o coração no dinheiro. É perigoso. Então o apóstolo Valdemiro Santiago, quando eu vi esse homem na televisão, eu fiquei maravilhado. Falei, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está levantando homens e mulheres, porque a minha oração é essa. A minha oração é essa. É para que Deus venha te levantar, meu querido. Para que Deus venha te levantar, minha querida, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença dEle, para que Ele venha te usar com poder e autoridade, para que venha pregar o verdadeiro Evangelho, e não um falso Evangelho. O Evangelho só de bens materiais, ó. Que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não, é pregar a verdade. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados e venham assim a presença do Senhor Jesus sobre a tua vida. É a verdade que nós pregamos. É a verdade que tem que ser pregada, aleluia. Sem arrependimento, meu querido, minha querida, não há remissão dos pecados, não. Então tem que haver arrependimento sincero. É se arrepender dos seus pecados. Pecou, pede perdão, se arrepende. E volta ao primeiro amor. Jesus fala. O Senhor Jesus fala em Apocalipse, olha só. Lembra, ele fala, lembra de onde caíste. E arrepende-te, é Jesus falando. Lembra-te de onde caíste e arrepende. E volta ao primeiro amor. Volta às primeiras práticas. Oh, glória, aleluia. Oh, santo Deus. Queridos, nós estamos vivendo momentos difíceis. Os homens querem que você tenha teologia. Você tem que ser bacharel, tem que ser doutorado, tem que ser pós-doutorado. Meu irmão, meu querido, minha querida, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. E ter o conhecimento da palavra. Porque Jesus Cristo é quem disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí as pessoas estão se preocupando muito com teologia e eles não se aprofundam no conhecimento da palavra. Sabe o que acontece? Aí começa a vir doutrinas várias e estranhas. Mas antes o nosso coração tem que estar fortalecido com a graça de Deus. É com a presença do Senhor Jesus em nossas vidas e com o conhecimento do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a unção de Deus vem. Aí o Senhor opera. Eu peço a Deus Pai, até pelo apóstolo Valdemiro Santiago, eu oro por ele. Eu peço, meu Deus, não deixe esse homem cair, meu Deus. Levanta mais homens e mulheres cheios da tua presença, cheios do teu Espírito. Porque se eu boto a mão, o paralítico anda, a glória não é minha não, a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. A glória não é de homem. A glória não é do homem. A glória é do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. E você que me ouve esse vídeo, não adore homem nenhum. Não fuja da verdade. Não se desvie da verdade. Adore somente ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus que te leva a Deus Pai. Ele é o Senhor que vai te salvar. Ele é o Senhor que te salva. Então adore sempre ao Senhor Jesus, meu querido, meu querido. O homem pode até cair, mas o Senhor nunca vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.